Olá pessoal, esse é mais um vídeo do nosso projeto de criação de GIFs com software Maxima. E hoje a gente vai gravar o último vídeo referente a movimentos harmônicos. No vídeo de hoje eu quero partir das equações diferenciais que descrevem os movimentos harmônicos, para mostrar que a gente pode, a partir das equações, criar os GIFs e aí, com isso, a gente pode descrever de forma relativamente simples movimentos mais complicados que o movimento harmônico simples, né? Como o movimento harmônico amortecido e o movimento harmônico forçado, tá? Então eu vou começar pelo movimento harmônico simples, né? Então, basicamente, esse movimento começa com a descrição. A forma mais simples de a gente ver é uma partícula acoplada a uma mola ideal. E aí, nesse caso, a gente vai ter uma força, né? Que vai ser dada pela força elástica, né? Tá? E a partir disso, a gente pode escrever então a equação diferencial, né? Dessa forma: a força é igual a massa vezes a aceleração, mais a aceleração, colocando em forma de derivada, é a segunda derivada da posição em relação ao tempo, tá? Então pronto. Então com isso a gente descreve, para resolver essa equação eu preciso saber da massa da partícula também, tá? Então eu vou colocar m igual a 1. Pronto. Então com isso a gente descreve a equação diferencial. Para encontrar o comportamento dessa partícula, a gente tem que então resolver essa equação diferencial. E a gente consegue fazer isso com as ferramentas do Maxima, nesse caso com a ferramenta ODE2. E aí eu coloco aqui a equação diferencial que eu quero resolver, a função e a variável, tá? O parâmetro é, pelo qual essa função varia, tá? Então, feito isso, está aqui a solução, né? E aí, lembrando, como é uma equação diferencial de segunda ordem, de forma geral, o Maxima ele vai dar, então, essas duas constantes, K1 e K2, né? Que a gente precisa, para encontrar o valor dessas constantes, a gente precisa fornecer para ele uma condição inicial, tá? Como condição inicial, eu vou colocar o seguinte, então, eu vou ter IC2, que é o comando que a gente usa para colocar condições iniciais. Vou colocar o porcentagem, tá? Nesse caso, esse porcentagem vai se referir a essa última saída aqui, que é justamente a solução da equação diferencial, tá? E aí eu vou colocar aqui em t igual a zero, eu vou ter que x igual a 1, né? Então essa é a primeira condição. E a segunda condição é a derivada de x, tá? Que é a velocidade, eu vou dizer que é zero, tá? Então uma solução bem simples aí, uma solução que a gente já conhece, né? Então nesse caso a solução é x igual a cosseno de t, tá? Ok, uma vez que eu conseguir definir uma equação, uma solução específica para a condição inicial que eu coloquei, eu vou definir uma função para essa solução, para poder gerar gráficos e para poder gerar o GIF, tá? Então, para isso eu vou fazer define, né, x maiúsculo de t. O que eu quero é só o lado direito dessa solução, né? Então, como é a última saída aqui, eu vou colocar RHS, que se refere ao lado direito da equação, e a equação é a última saída, que eu vou representar pelo símbolo de porcentagem, tá? Então tá aqui, o x de t está definido dessa forma, tá? Então vamos representar graficamente essa solução. Então o tempo máximo vou colocar 20 segundos, tá? Draw 2D, explicit x de t com t de 0 a t máximo, tá? Pronto. Tá aqui, essa é a solução, né? Graficamente, essa solução que a gente obteve. E o GIF, né? Para o GIF eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um t máximo um pouquinho diferente aqui, vamos colocar 2 vezes π, tá? Que nesse caso é o período desse movimento. Draw, file name, vamos colocar o movimento harmônico a partir da equação diferencial, tá? Terminal,
animated GIF, make list, gr2d, tá? Point size, colocar como 2, point type, aquele que a gente já vem usando, né? 7, dimensions 600 por 200, e vou colocar aqui um x-range, um x-range, tá? Ponto 1. Nesse caso aqui fica um pouquinho mais difícil de automatizar o intervalo na horizontal, tá? Porque a gente vai ver, quando a gente for estudar o movimento harmônico forçado, essa amplitude vai variar de forma mais complicada do que o oscilador harmônico simples e o oscilador harmônico amortecido, tá? Ok, então, feito isso, points x de t, 0 para a coordenada y, tá? Estamos trabalhando em uma dimensão. E t de 0 a t máximo dividido, vamos começar colocando aqui o intervalo de tempo, t máximo dividido por 100, tá? E fecha parênteses de novo. Bem aqui, deve aparecer o GIF, tá? Com esse nome, mh-edl. Pronto, apareceu aqui, tá? Então, feito isso, deu tudo certinho, né? Vamos abrir o GIF. Pronto, tá aqui. Então, esse é o GIF do oscilador harmônico simples, tá? Ou do movimento harmônico simples. Ok, então vamos colocar o ingrediente mais complicado nessa solução. Esse ingrediente agora vai ser o amortecimento, né? Então, o amortecimento, eu vou colocar aqui um parâmetro de amortecimento, tá? 0.1. E isso aqui vai entrar na força, né? Isso aqui vai, deixa eu colocar aqui a força aqui embaixo, tá? Isso aqui vai entrar na força que a gente vai considerar um amortecimento linear com a velocidade, tá? Então, a gente não vai colocar velocidade, né? Senão o Maxima não vai entender o que o V representa. Então, não vou colocar dessa forma. Em vez do V, eu vou colocar a derivada de x em relação a t, né? E aí a nossa equação vai ficar mais completa, né? Então, nota que agora a equação diferencial ela está mais completa. Vamos ver a solução, né? Pronto, está aqui a solução. A gente já percebe que aparece um termo exponencial aqui, né? Já que o oscilador, o movimento harmônico amortecido, ele tem a amplitude que vai decair exponencialmente com o tempo, tá? E aí a solução é essa, né? A solução desse caso em que x igual a 1 em t igual a 0 e a velocidade igual a 0. A solução é essa daqui, tá certo? Vou definir o x, tá bom? E vou representar graficamente esse movimento. Opa! Aconteceu algum erro. Acho que isso aqui é um errinho, na verdade, do sistema, tá? Não é um erro do Maxima. Era um erro do sistema. Algum probleminha com a janela aqui, tá? Pronto. Então, olha só, a gente percebe aí, né, esse decaimento. Vamos colocar aqui um tempo um pouquinho maior, t máximo igual a 50, tá? Vamos apagar esse aqui. T máximo, vamos deixar t máximo igual a 50. E vamos colocar aqui 200 frames, tá? 200 quadros. Pronto, né? Vamos ver como é que tá agora o nosso GIF. Tá? Então tá aí. Então bem característico aí o movimento harmônico amortecido, né? Uma vez que a amplitude vai ficando cada vez menor, né? Ok, e para encerrar a gente vai colocar uma força externa, né? Para fazer uma força externa oscilante para caracterizar o oscilador harmônico forçado, tá? Então eu vou colocar uma frequência aqui da força, tá? Vamos colocar uma força máxima, na verdade, um valor máximo da força igual a 0.5. Vamos colocar uma frequência da força, eu vou chamar de A, tá? Para não confundir com ômega, que em geral, ou W, que a gente tem usado para
para confundir com a frequência do oscilador, a frequência natural do oscilador, tá? Vamos colocar isso aqui igual a 1 inicialmente, tá? Então, feito isso, né, essa força vai ter que ter esse termo a mais, que é a força máxima vezes, vamos colocar cosseno de A vezes T, né? Então, agora na força vai ter esse termo aqui, que oscila com o tempo, tá? Vamos ver a solução, né? Então, a equação diferencial está aqui. A solução está aqui, uma solução agora mais complicada, né? Então, a gente percebe que tem dois termos. O primeiro termo é um termo que corresponde ao oscilador harmônico amortecido, né? A exponencial cai com o tempo e tal. E esse termo aqui, quando ele desaparece, né? A gente vai ter esse termo aqui dominante, tá? Ok, então vamos pegar a solução específica, tá? Para essa condição inicial, em t igual a 0, x igual a 1 e a velocidade é igual a 0. Pronto, está aqui a solução específica. Vamos ver graficamente o que acontece, né? Defini o x e graficamente deu aquele mesmo probleminha, tá? Eu não sei o que está acontecendo, mas como aparece Cairo aqui, eu acredito que isso é um problema da janela do meu sistema, tá? Pronto, eu vou repetir, ó. Então a gente já percebe uma diferença, né, nesse oscilador. E aí a gente vê o seguinte, uma coisa que acontece é que a amplitude ela vai crescendo com o tempo, tá? Como tem um amortecimento, essa amplitude vai acabar chegando ao máximo e vai parar de crescer, tá? Vamos ver como é que fica a oscilação, tá? O GIF desse caso. Nesse caso, eu já vejo aqui que a amplitude vai ter um valor maior do que 4. Então, eu vou mudar aqui o X-Range para 5, tá? Pronto. Vamos ver como é que ficou o nosso GIF. Olha aí, né? Então, ele começa com umas oscilações pequenas e aí vai crescendo com o tempo, tá? O oscilador harmônico forçado, ele é mais complicado de analisar, tá? Porque existem algumas situações, dependendo do valor dessa frequência da força, né? A gente pode ter a ressonância, tá? Então, essa frequência aqui, quanto mais próximo da frequência natural, né? Ao redor da frequência natural, essa amplitude tende a crescer muito, tá? Uma característica do oscilador harmônico forçado também é que, dependendo da frequência da força, da parte que oscila da força, a gente colocar, então eu vou colocar 0.4, por exemplo, ele tem inicialmente uma fase transicional que é bem característica, né? Que a partícula meio que não sabe para que lado ir, e aí não fica aquela oscilação bem característica que a gente viu há pouco, tá? Então, eu estou aqui colocando a solução específica, vou definir o x de novo, vamos ver como é que fica esse gráfico, tá? Então, tá aqui, ó. Né? Então, inicialmente tem essa oscilação aqui que não é muito regular, né? E aí, à medida que o tempo passa, essa oscilação tende a regular, tá? Vamos ver como é que fica o GIF nesse caso aí, tá? Então tá aqui, né? Então a partícula fica meio confusa aí, né? Mas à medida que o tempo cresce, ela acaba oscilando de forma mais regular, tá? E a outra coisa que a gente vê também é que como eu diminuí a frequência da parte da força que oscila, a amplitude diminuiu também, né? Então eu afastei essa frequência da parte que oscila da frequência natural e a amplitude diminuiu. É uma característica do oscilador harmônico forçado, tá? Bem, então era isso que eu queria ver com vocês sobre movimentos harmônicos. Espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos, tá? E aí a gente se vê então nos próximos temas, tá? Até lá!